Pai amado, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, possa trazer revelação a cada coração aqui. E que em nome de Jesus, ninguém saia daqui te conhecendo menos, mas te conhecendo mais. Abençoe cada mente, cada coração, e que o Senhor possa se revelar a cada pessoa aqui, através de quem Tu és, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero continuar a minha palavra de domingo passado, então o título da palavra é Conhecendo a Deus, parte 2. Se você não esteve aqui domingo passado, você tem o privilégio de poder entrar no site reviverfloripa.com.br e escutar a primeira palavra, Conhecendo a Deus, que foi a primeira parte da palavra. E para nós que somos povo de Deus, não existe nada melhor para nós do que conhecermos a Deus. A nossa fé está baseada e se fortifica no tanto que a gente conhece de Deus. Então você está aqui porque quer Deus, você está aqui porque conhece a Deus, de uma maneira ou de outra, Deus se revelou para você, e nós estamos aqui para que isso continue. E esse púlpito, essa igreja, nós como pastores temos um compromisso com a palavra de Deus. Nós temos compromisso com ela e temos compromisso de trazer a você a palavra correta, a sã doutrina, a verdade, que vai alimentar o seu coração e que vai trazer para você crescimento espiritual. Por isso essa palavra, para que você possa ouvir, fazer descer para o seu coração e se fortalecer nela, para que você conheça o seu Deus. A Bíblia diz que quanto mais conhecemos a Deus, mais nós faremos proezas. E o povo que conhece a Deus erra menos. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, desde que os seus profetas e os seus sacerdotes, os seus líderes, não estejam trazendo a palavra que tem que trazer. Então a Bíblia, lá no Velho Testamento diz isso. O povo perece por falta de conhecimento, porque os profetas e os líderes espirituais não têm trazido a palavra que precisa ser trazido. Mas aqui, nesse púlpito, nós nos gloriamos em conhecer o Senhor. Nós não gloriamos em força humana, nós não gloriamos em sabedoria humana, nós não nos gloriamos em oratória humana, a gente se gloria em conhecer o Senhor. Por isso é muito importante que você abra o seu coração, escute essa palavra muito atentamente, tá bom? Nessa parte da palavra, eu quero falar sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus é como se fossem as qualidades de Deus. Você tem qualidades. A pessoa que está do seu lado também tem qualidades. E Deus, Ele só tem qualidades. Deus, não existe nada nele que é ruim. E nós poderíamos dizer muita coisa sobre um Deus tão grande como o nosso. Mas é praticamente assim, impossível conhecer a plenitude de Deus. A comparação para isso era a mesma coisa que você quiser encerrar o Oceano Atlântico numa xícara. É mais ou menos essa comparação. Conhecer toda a plenitude de Deus, mas pela misericórdia de Deus, Ele se deixou conhecer, e Ele se faz isso através dos atributos dEle, as qualidades dEle, e aí fica fácil para a gente compreender com a nossa mente, tá bom? Então, eu quero dizer para você, algumas qualidades que caracterizavam Deus, antes de qualquer coisa existir. Primeira delas é que Deus é Espírito. João 4:24 fala, Deus é Espírito. Então Deus pensa, Deus Ele sente, Deus Ele fala, e por isso Ele pode ter comunhão conosco, que somos feito criatura dEle. Outra coisa que faz uma caracterização de quem é Deus antes de tudo existir, é que Deus é infinito. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, no capítulo 90. Salmo capítulo 90, no versículo 2, está dizendo assim, antes de nascerem os montes,
e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele existe desde a eternidade e vai existir por toda a eternidade. Nós não compreendemos o que é a eternidade. Você consegue compreender o que é a eternidade? Eu consigo compreender o que é 80 anos. Isso eu consigo compreender. Consigo compreender até o que é 90, até o que é 120, eu acho que eu consigo compreender. Porque eu já vi pessoas com 100, 110, né? Eu nunca vi pessoa com 120 anos, mas 105, 110 já vi. Com 90, morrer com 80 anos, isso você já conhece. Agora, a eternidade não entra na nossa cabeça. Então, uma das boas respostas para a pergunta daqueles que falam assim, e quem criou Deus? Muitas vezes as crianças fazem essa pergunta, né? Quem criou Deus? E o que você responde? Não sei. Você fala assim, olha, ninguém criou Deus, Ele existe desde a eternidade. E aí você tem que levar a pessoa a pensar na eternidade. Você sabe me dizer o que é eternidade? Aí você vai fazer a pessoa pensar o que é eternidade. Porque assim como a pessoa não consegue compreender o que é eternidade, ela não vai ter uma resposta suficiente de quem criou a Deus. Então Deus, Ele é Deus. Moisés falou, mas quem que eu vou falar que está me enviando? Fala que o grande eu sou está enviando você. Deus é Deus e importa que nós o adoremos. Deus é infinito, tá bom? Outra coisa é que Deus é único. Abra comigo a sua Bíblia agora lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo 1, 17. Nós vamos ver que Deus, Ele é único. Está dizendo assim, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Uma das canções que eu mais gosto é essa. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é único. No meio desse mundo, irmãos, aonde existem tantos falsos deuses, nós adoramos a um Deus único. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Deus de toda a terra. Se devemos adorar algum Deus, o nome dele é Elohim, El Shaddai, Jeová Jiré, Adonai e Pai. Que nome maravilhoso tem esse nosso Deus. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe muito religiosa e com o coração assim sincero, mas me ensinava a adorar outros deuses. E eu lembro que ela me levava a uma cerimônia onde as crianças subiam, todas de asinha assim, e levavam coroas e colocavam em cima de um objeto de gesso. E a gente olhava aquilo e ficava assim, perplexo. E aí quando eu lembro dessa cena, porque uma criança ali chegar e fazer esse gesto, era o ápice para a família, porque eram poucos que podiam fazer isso. E eu reconhecendo quem Deus é hoje, eu caio de joelhos e levanto minhas mãos e coroo ao único Deus digno da nossa adoração. Nós não devemos coroar nada a não ser Jesus Cristo. E hoje nós podemos coroar a Jesus, nós podemos, em vez de subir escadas, nós vamos descer com os nossos joelhos prostrados e entregar a Deus tudo que é dele, entregar a Jesus tudo que é dele, coroando a Deus que é único, verdadeiro, digno da nossa adoração.
para todo sempre. Amém. Agora, eu fiz uma pergunta domingo passado, assim, o que é Deus? E eu quero te responder, o que é Deus em relação ao universo? Primeira coisa, Deus é onipotente. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 40. Nós vamos ter que ler muito a Bíblia hoje, mais do que de costume, porque eu quero que a palavra de Deus fique muito centrada no seu coração. Isaías 40, versículo 12. Eu quero que você abra, ou então que você veja no telão, e medite nessas palavras. Preste atenção. Deus é onipotente. Isaías 40, 12 diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para Deus, ou para Ele, são como o pó que resta na balança. Para Ele, as ilhas não passam de um grão de areia. O que é Florianópolis para Deus? Um grão de areia. Por isso Deus pode amar Florianópolis. Por isso Deus conhece toda Florianópolis, porque Florianópolis é um pingo. Como diz aquele que está aprendendo a falar, um pindo. Deus é onipotente. Mateus capítulo 19, versículo 26. Está dizendo assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós servimos a um Deus, nós somos de um Deus, nós pertencemos a um Deus que para Ele todas as coisas são possíveis. Quando a coisa parece não ir, não dar certo, nós temos a confirmação de Deus: eu estou cuidando de tudo, eu posso todas as coisas. Se eu quiser, acontece. Muitas vezes o que nós temos que prestar atenção é não fazer de Deus um serviçal, porque Ele pode todas as coisas, então agora Ele tem que fazer tudo que eu quero que Ele faça, porque Ele pode todas as coisas. Não, é o contrário. Porque Ele pode fazer todas as coisas, nós demos para Deus todo o controle, entregamos para Ele todo o controle e deixamos Ele resolver, porque Ele pode todas as coisas. Então Ele sabe o que fazer na hora que tem que fazer. Deus, Ele é onipresente. Vamos lá para Salmos capítulo 139. Salmos 139, versículo 6. Deus é onipresente. Salmo 139, versículo 6. Veja que coisa linda isso. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá.
Irmãos, mesmo que a gente dê uma de Jonas, que algumas vezes nós damos uma de Jonas, Deus fala conosco, faça, a gente gosta de dar uma de Jonas, Deus fala conosco, faça, seja, e a gente gosta de dar uma de Jonas. Irmãos, não tem jeito de fugir da presença de Deus. Não tem jeito. Olha, nem nas trevas a gente foge da presença de Deus. Sabia disso? A Bíblia diz que até as trevas para Deus se formam em luz. Por quê? Porque Deus habita nas trevas? Não. Porque o olho de Deus e a presença de Deus está em todos os lugares. Deus vê o coração das pessoas. Então, irmãos, Deus está em todo lugar. Embora Deus não esteja em todo lugar, no sentido físico ou no sentido presencial, com a presença dele, ele não habita em todo lugar. Desculpa, eu quero repetir. Embora Deus esteja em todo lugar, ele não habita em todo lugar. Somente quando Deus entra em relação pessoal com um grupo ou com um indivíduo, é possível dizer que ele habita com eles. Então, veja bem, Deus está em todo lugar, mas ele não habita em todo lugar. Ele habita onde o povo dele se reúne. Então, por isso que é muito importante nós estarmos congregados como igreja. Por isso é muito importante nós estarmos congregados nas células, nos discipulados. Por isso é muito importante estarmos orando, estarmos vigiando junto. Por isso é muito importante estarmos em comunhão com os irmãos diante de Deus, porque quando nós temos comunhão com Ele, Ele está naquele lugar. Amém, queridos? Deus é onipresente. E Deus também é onisciente. Isso é o que Ele é em relação ao universo. Vamos mesmo nesse Salmo 139, do 1 ao 6 agora. Senhor, um dos salmos mais lindos que Davi escreveu. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Que coisa linda isso, irmãos. Quero dizer para você, quando você achar que você está sozinho, quando você achar que ninguém te ama, quando você ouvir alguma voz no seu coração, dizendo que as pessoas estão te menosprezando, eu quero te falar, Deus está com a mão dele sobre você. Ele é onisciente, ele conhece o seu coração. Deus, ele não está esperando que a gente fique fingindo com ele. Mesmo que a gente goste muitas vezes de fingir para as pessoas que está bem quando não está, para Deus nós não devemos fingir. Nós devemos falar para Deus aquilo que o nosso coração está sentindo. Se estamos passando por algum momento difícil, não fique contra Deus, achando que Deus não está com você. Na verdade, Ele está com você e a mão dEle está sobre você. É a palavra que diz isso. O que importa a você não é duvidar se Ele está contigo ou não. O que importa é você se quebrantar diante dEle e aceitar que Ele está no controle, que Ele está comandando a sua vida. Se renda totalmente a Deus. Não fique brigando com Deus, achando que Deus não faz, que Deus não te dá, que Deus não é. Não, Deus, Ele te ama a ponto de dizer que conhece até a hora que você dorme e até a hora que você levanta. Deus sabe até aqueles minutinhos que você atrasa para levantar. Ai, mas 5 minutinhos, Senhor. Ele fala, 5 minutinhos. Ele sabe a hora que você dorme. Ele sabe a angústia do seu coração. Ele sabe a alegria do seu coração. Ele sabe o que tem aí no seu coração, meu irmão, minha irmã. Não fique encobrindo para Deus o seu coração. Diga para Ele e deixe Ele, através da presença tão preciosa
que Ele te dá, te conduzir na certeza de que Ele sabe todas as coisas. Muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes nós não conhecemos o tanto que temos que conhecer, mas Deus conhece. Ele é onisciente. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você já contou? Para alguns é mais fácil de contar do que outros, eu sei. Eu sei que para alguns é mais fácil. Você tem tanto cabelo nessa sua cabeça, que você dá tanto valor ao seu cabelo e nem sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Eu acho que eu vou montar um cabeleireiro aí, quem é cabeleireiro aí, para a gente contar quantos fios tem na cabeça de cada pessoa. Não vai dar certo, né? Mas Deus sabe, queridos. Em coisas pequenas, Deus mostra para nós que Ele está no controle de todas as coisas. Quando você achar que Deus está longe, põe a mão no seu cabelo e começa a tirar, e começa a contar os cabelos. 1, 2, 3, 4, 5. Para você saber falar, ô Senhor, me perdoa a minha bobagem, me perdoa a minha falta de fé, me perdoa, Senhor, a minha incredulidade. O Senhor conhece todas as coisas, o meu caminho está diante do Senhor. Amém, queridos? E Ele não é assim apenas para reviver Florianópolis, Ele é isso para todo o universo. Até para o He-Man Ele é isso. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, aí vai ficar para depois. Em todas as provas da vida, o crente pode ter a certeza que o papai sabe de todas as coisas. Jesus disse no grande sermão do monte, o teu pai sabe. O teu pai sabe. Talvez nem o seu discipulador, nem o seu líder de célula, nem o seu pastor, nem o seu marido, sua esposa sabe, mas o pai sabe. O papai sabe de todas as coisas. Vamos abrir o nosso coração com o papai. E vamos deixar Ele aliviar o nosso coração. Vamos deixar Ele trazer a unção dEle sobre nós, baseados nessa fé que nós temos, de que Deus é onisciente e conhece todas as coisas. Amém? Sabedoria. Deus, Ele é sabedoria. Se vai abaixar um pouquinho à frente, precisa aumentar aqui do lado. Tá bom? Porque eu preciso ouvir minha voz. Deus sabe providenciar todas as coisas para que nossa vida esteja indo no caminho certo. Romanos 11, abre comigo em Romanos 11. Romanos 11, 33. Deus sabe providenciar, porque Deus, Ele é sabedoria. Deus, Ele é sabedoria. Olha que coisa maravilhosa, isso também é um cântico lindo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O que é inescrutável? É aquilo que nós não podemos descobrir. É tão imenso, é tão grande, é tão profundo, é tão alto, que nós não conseguimos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória e para sempre, amém. Esse versículo 36 poderia ser assim também. Porque, não apenas pois, mas porque Ele é o Deus que é, seja tudo por Ele, seja tudo para Ele, seja tudo por meio dEle. Porque nós não temos outra vida a não ser em Deus. Deus sempre faz o bem da forma certa e no tempo certo. Algumas pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é uma crendice popular, porque Deus escreve certo por linhas certas. Tá bom? Quando alguém falar isso com você, repita isso. Não, querido, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Sabe por quê? Deus começa a escrever na vida de alguém através da obediência. E a obediência é a linha certa.
Deus não escreve na vida de alguém que está desobediente. Deus chama o torto, endireita o torto, e aí começa a escrever na vida dele. Faz sentido para você? Deus, Ele é soberania. Deus, Ele é soberano. Esse hino aqui que nós acabamos de ler, que foi transformado em hino, né? Existe uma canção muito linda que fala isso. Quem primeiro deu a Ele, para depois receber. Quem primeiro deu a Ele. Nós não temos condição, irmãos, de entender isso na profundidade. Nós achamos que trazer aqui o dízimo, a nossa oferta, vai trazer assim, alguma coisa para Deus. Irmãos, nosso dízimo, nossa oferta, quase não tem valor perto da grandeza que Deus é. Por isso que Deus não fica pedindo apenas dízimo e oferta. O dízimo e oferta é um simbolismo daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que chega na nossa mão. Agora, o que Deus quer? É todo o coração, é toda a vida, é amá-lo de todo o coração, é amar o próximo como a nós mesmos. Deus quer tudo, Deus não quer 10%, Deus não quer 50%, 80%, Deus quer tudo, por causa da grandeza dEle. Nós nunca poderíamos dar nada a Deus, Deus deu tudo para nós primeiro. Por isso é a maravilha do Evangelho, por isso é a maravilha da gente servir um Deus como esse. Deus nos dá tudo em primeiro lugar. Deus nos dá tudo. Ele é a sabedoria. E Deus também é soberania. Deus, Ele é soberano. Abra comigo a sua Bíblia em Daniel. Você que estava lá em Salmos, vai um pouquinho para frente, aí Isaías, Jeremias, vai chegar em Daniel já já. Capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Veja que o profeta diz, queridos, veja o que Daniel diz. Daniel era um dos líderes mundiais naquele governo da Babilônia. A Babilônia dominava o mundo inteiro, tudo que se conhecia como mundo estava nas mãos do rei da Babilônia. E Daniel era um dos principais. Daniel conhecia muita coisa grande, Daniel via muita coisa grande. Daniel conhecia a extensão muito grande de uma terra que eles dominavam, e ele escreve isso: todos os povos da terra são como nada diante dele, ou seja, diante de Deus. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Quem é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: que fizeste? Olha que coisa maravilhosa. A gente gosta de falar para Deus algumas coisas, não é mesmo? Deus, por que o Senhor fez isso? Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Quem já fez essa para Deus? E o diabo, muito astuto, coloca uma outra pergunta. E você tem que ficar muito esperto para não aceitar esse tipo de pergunta. O diabo coloca assim: se Deus me amasse, ele nem coloca assim, se Deus te amasse, ele coloca, se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo com você. Então, irmãos, nós precisamos tirar os porquês diante de Deus e colocar os paraquês diante de Deus. Para que Deus? Irmãos, porque se você fosse Deus, meu irmão, minha irmã, alguns, né? Alguns até são divas, né? Divas, né? Deuses. Os homens se acham deuses, se acham poderosos. Tem música da poderosa, tem homem que é poderoso, tem homem que é... Os homens se acham poderosos. E nós, irmãos, nós não somos poderosos perto de um Deus tão poderoso. Nós somos como nada diante dele. E a nossa ação e a nossa atuação e o nosso viver deve ser de uma contínua redenção, uma contínua vida quebrantada diante de Deus, para que a gente não fique falando para Deus: por que fizeste isso? Por que fizeste aquilo? Por que deixaste isso acontecer? Irmãos, nós temos que olhar para Deus como alguém soberano. Existe uma música que eu amo demais: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece
tu sabes muito bem, tu és tremendo. O encontro com Deus é tremendo, irmão, porque Deus é tremendo. Não é porque nós, obreiros, igreja, fazemos o encontro, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Se Deus não faz, irmãos, nada acontece. Se Deus não planta uma semente de generosidade no coração de vocês para trazer o quilo, trazer o dízimo, trazer a oferta, se dar uns para os outros, quem é o homem para plantar isso? Deus, Ele é soberano. Eu quero trazer uma palavra que um teólogo diz, o nome dele é D.S. Clarke. A doutrina da soberania de Deus é uma doutrina muito útil e animadora. Se fosse para escolher, o que você preferiria? Ser governado pelo fatalismo cego? Ser governado pela sorte caprichosa? Ser governado pela lei natural irrevogável? Ser governado pelo eu, ou egoísmo pervertido, cuja visão é de curto alcance? Ou você preferiria ser governado por um Deus sábio, santo, amoroso e poderoso? Quem rejeita a soberania de Deus, pode escolher ser governado por qualquer um dos fatores restantes. Se nós entregamos a nossa vida para Deus, Deus é o dono de tudo, e cabe a Deus decidir o futuro de todas as coisas. Nós não queremos ter doenças, nós não queremos morrer, nós não queremos perder o ente querido, nós não queremos que nenhum tipo de fatalidade aconteça, nós não queremos ser roubados, nós não queremos que a casa caia, nós não queremos perder o emprego, nós não queremos ter decepção nesse mundo, mas se acontecer alguma dessas coisas, Deus continua sendo Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele sabe o que está acontecendo na face da terra nesse exato momento. Nada escapa do controle de Deus. Não fique pensando para você que Deus tem que assistir Jornal Nacional para saber o que está acontecendo no mundo. Deus conhece todas as coisas, Ele está no controle dos governos. Deus está no controle da economia, Deus está no controle de tudo. Não é Deus que faz o país entrar em crise, o outro entrar em crise, não, isso é coisa do homem. O homem que inventou esse tal de dinheiro, Deus inventou fruto, Deus inventou terra. E do fruto e da terra, o homem produz o seu salário. Mas Deus está vendo, irmãos, todo o agito que está acontecendo nesse mundo, nesse exato momento. O que nós precisamos fazer é se encaixar debaixo dessa soberania de Deus. Amém? Então, quero te dar uma palavra. Não fique perguntando a Deus os porquês, fique perguntando para Deus os paraquês. Amém? Agora, o que Deus é em relação ao ser humano? Nós vimos características de Deus antes do mundo existir, vimos características do que Deus é em relação ao universo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é sábio e Ele é soberano. Agora, o que é Deus em relação ao ser humano? E são atributos maravilhosos. Deus é santo. Primeira coisa. Deus é santo. E isso significa que Ele está separado. Veja bem, irmãos, isso eu quero trazer bem claro para vocês. Ele está separado num sentido de que Ele está no céu, nós aqui na terra. Faz assim, lá no céu e aqui na terra. Tem muita separação, não tem? Ele é santo no sentido de que Ele é perfeito e o homem é imperfeito. Existe uma separação muito grande entre a perfeição e a imperfeição. Deus, Ele é santo no sentido de que Ele é divino e o homem é humano. Ele é moralmente perfeito e o homem pecaminoso. Deus, Ele é santo por causa dessas coisas. Por isso que Ele diz, eu sou santo, sejais santos também. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele está querendo que a gente comece a ver a separação dEle conosco, dessas coisas, que Ele está no céu, nós na terra, de que Ele é perfeito, nós somos imperfeitos, de que Ele é divino, nós humanos, de que Ele é moralmente perfeito e nós pecaminosos. Deus está querendo que a gente olhe isso
e que a gente seja santo também. Não no sentido que a gente tem que ir para o céu para ser santo. Não no sentido que a gente tem que ser perfeito para ser santo. Não, a gente tem que se separar da impureza desse mundo. Isso prova que nós somos santos. Entendeu? A vida do crente, a vida do filho de Deus, tem que estar uma distância tão grande da impureza, que ele vai ser considerado uma pessoa santa. Tem que existir uma separação do que é santidade e do que é impureza. Por isso Deus diz, eu sou santo, sejais santos também. Santidade é isso, é separação. Separação. Por isso Deus é santo. Se Deus é santo, irmãos, nós devemos ser santos também nesse sentido, de estarmos separados o suficiente para falar que estamos vivendo uma vida longe do pecado, longe da impureza, longe das trevas. Entendeu? Tem que existir uma separação, assim como Ele está no céu e nós estamos aqui na terra. Assim como Ele é perfeito e nós imperfeitos. Por isso Deus é santo. Deus também é justo. Deus é santo e Deus também é justo. Essa é uma das qualidades mais preciosas de Deus. Porque Deus faz justiça quando Ele livra o inocente. Deus faz justiça quando Ele condena o ímpio. Quando Ele perdoa todo aquele que se arrepende. Deus faz justiça quando salva seu povo. Deus faz justiça quando dá vitória à causa dos seus servos fiéis. Chama-se justiça de Deus a intervenção que Ele faz a favor do seu povo. E uma coisa, irmãos, que está para acontecer é essa justiça de Deus que nós vamos ver com os nossos próprios olhos aqui na terra. Abra sua Bíblia comigo em 2 de Pedro 3:13. O mundo está obcecado pela justiça. E por mais que o símbolo da justiça seja a imparcialidade, né? Aquela estátua, né, cega, que julga sem parcialidade, o homem sempre vai julgar com uma certa parcialidade. E a justiça do homem não faz com que a justiça de Deus aconteça. Por isso não fique querendo fazer justiça com as próprias mãos. Por isso Jesus diz, quem te ofendeu, perdoa. Entendeu? 2 de Pedro 3:13. Está dizendo assim, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quer justiça? Não fica esperando dos governantes, dos advogados, dos juízes. Esse mundo vai se mostrar muito injusto para muitas coisas. Mas, irmãos, nós estamos esperando novos céus e nova terra. E Deus, Ele é justo, Ele vai julgar essa terra. Se você for ler Apocalipse, uma das coisas mais lindas de Apocalipse é demonstrando a justiça de Deus. Muitas vezes as pessoas falam, não, leia Apocalipse, não, é muito difícil, tem muita cabeça. É muito chifre, é muito copo, é muito cálice, não aguento. Está me dando nervo. Essas cabeçadas tudo. Mas quando você lê Apocalipse, depois do capítulo 5, você tem que ver a justiça de Deus em ação. Porque Ele vai arrebatar a igreja, e Ele vai começar a julgar essa terra, como nunca foi julgada antes. Até que venha novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Irmãos, a justiça de Deus é tão importante, tão essencial, que vai fazer até justiça entre o leão e o cabrito. Entre o leão e a ovelhinha. Porque não tem justiça nenhuma. O leão, qual ovelha tem? Com bezerrinho, com carneirinho, tem? Põe os dois juntos, o leão com fome. E o cordeirinho com fome também. Põe os dois com bastante fome. Põe numa jaula para ver o que acontece. Acontece justiça?
Não acontece justiça. Um não senta, pergunta para o outro, e aí, como é que nós vamos fazer? Você me dá uma perninha, você me dá tal, como é que nós vamos fazer? Eu vou comendo você devagarinho, uma perninha, depois a outra. E aí, o leão também falou, então você vai amolando o seu dente, para, né, que fique tudo tranquilo, para que não doa muito. Não tem esse tipo de conversa entre a natureza. A natureza é injusta mesmo. Quando o pecado entrou no mundo, a natureza se tornou injusta. Por isso existe que você aprendeu lá na 6ª, 7ª série, na 5ª série, não sei, é a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é injusta. Mas, diante disso, Deus é até soberano e poderoso, que Ele cuida de todas as coisas. Mesmo com a injustiça, Ele sabe o que fazer. Porque nunca tem faltado leão, nunca tem faltado ovelha. Tem faltado? Apesar que alguns animais estão quase se extinguindo, né? Mas vai ter, irmãos, um tempo que nós vamos ter novos céus e nova terra. Que você vai poder passar a mão na juba do leão. Que você vai poder pegar a cobra e ela não vai te picar. Que você vai poder pegar no escorpião, ele não vai te picar. Que você não vai ter medo do veneno dos animais, porque não farão mal a ninguém. Vai ter um tempo onde Jesus Cristo vai reinar e o trono dele é um trono de justiça. Isso tem, irmãos, que alavancar sua fé, para não colocar os seus olhos nesse mundo injusto e se basear nesse mundo injusto. Se baseia no mundo que virá. Se baseia no que Deus é justo, Ele sabe de todas as coisas. Deus também, Ele é fiel. Isso é maravilhoso demais. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Volta só um pouquinho onde você estava. Algumas páginas, Hebreus 10, 23. Você vai ver que Deus é fiel, irmãos. Isso você já sabe muito bem, tem até nos carros, né? Isso é slogan até de denominação. Deus é fiel porque Ele é fiel mesmo. Hebreus 10, 23 está dizendo assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, quem conhece a Deus de verdade, não desvia. Só desvia aquele que não tem conhecido a Deus. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Deus, irmãos, é só para frente que nós temos que ir. A partir do momento que nós conhecemos a santidade de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, o quanto Deus é grande, nós só precisamos desejar estar nos braços dele. Não existe ninguém como Ele. E você precisa pegar com firmeza na esperança que você professa. Você professa uma esperança. Quem diz que existe céu? Você já foi lá? Você já foi lá no céu? Não fica acreditando nas pessoas que já foram no céu e voltaram. Ah, fui no céu. Você não foi? Ele talvez pode ter ido. Ah, fui no inferno. Divina revelação do inferno. Você já foi no inferno? É que tem cabeça desse jeito, e tem a quadrilha, aquele outro, e tal. Você nunca foi lá para saber, ué. Agora, nós não precisamos ir lá para saber. Nós temos essa palavra. E não precisa você ler livro, Divina Revelação do Inferno, para você saber que o inferno é ruim. Divina Revelação do Céu, o céu é assim. Irmão, não temos que ler livro nenhum, nós temos que ler a Bíblia. E temos que ficar com o que a Bíblia está dizendo. O céu é maravilhoso. O inferno é péssimo. Deus é fiel. A esperança, irmãos, é que um dia nós vamos para o céu. Só que você tem que se apegar na esperança que Deus te dá por conta das promessas que Ele te fez. Agora, como é que você vai se apegar na sua vida se você não conhece as promessas de Deus? Se você não conhece a Deus, por isso é tão importante que eu e você possamos conhecer a Deus e conheçamos as promessas que Ele tem nos dado. Porque esses dias, a cada dia que passa, vai ficar pior ainda. Quem está com Jesus vai melhorar. Quem está sem Jesus vai piorar cada dia mais. Por isso que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Porque temos um Deus
maravilhoso, um Deus que é fiel, um Deus que garante a palavra dele, um Deus que não volta atrás, ele é fiel, por isso ele fez a promessa. Irmãos, o Velho Testamento é maravilhoso demais, sabe por quê? Porque Deus disse várias vezes o que iria acontecer, e aconteceu. É no Velho Testamento é que Deus falou, eu vou enviar um Salvador, eu vou enviar alguém que vai pagar pelos pecados do povo, eu vou enviar o Emanuel, Deus conosco, e veio Jesus. Você que não gosta de ler o Velho Testamento, você tem que ler o Velho Testamento também, para você ver que Deus faz a promessa e Ele cumpre, e você vai ter o privilégio de ler o Velho Testamento inteiro a partir de janeiro, porque janeiro nós começamos a campanha mergulhando na palavra. Segunda temporada, melhor do que a primeira. Amém? 1º de janeiro nós começamos a ler Mateus. Então vamos 66 dias, lendo 18 capítulos por dia, terminamos a Bíblia em 66 dias. Que coisa maravilhosa. Alguns irmãos leram a Bíblia por completo nesse ano e vamos ter o privilégio de ler de novo. Isso é muito maravilhoso para a gente conhecer a fidelidade de Deus. Volta um pouquinho aí, eu quero te apresentar 2 Timóteo 2,13. Isso consola o nosso coração, irmãos, porque se somos infiéis, Ele permanece fiel. Fala para a pessoa do seu lado, preocupa não. Não fica chorando muito tempo não. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você errou, Ele te perdoa, porque Ele é fiel. Segundo Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Que coisa maravilhosa! Irmão, se eu estiver crendo numa mentira, que é essa Bíblia, eu estou crendo uma das maiores mentiras que alguém já poderia inventar. Impossível que algum homem tenha escrito isso aqui. Impossível que essa palavra tenha vindo de alguma mente humana. Para essa palavra trazer tanta certeza, tanta fé, tanta esperança, tanta convicção, é impossível. Quem não conhece a Deus, precisa conhecê-lo. Por isso que Oséias 6,3 diz, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Deus é fiel, irmãos. Ele é absolutamente digno de confiança. Nós muitas vezes falhamos uns com outros, né? Não é mesmo? A gente fala que vai fazer e não faz, né? Pô, mas você falou que ia fazer. Pois é, mas me desculpa. Alguns pedem desculpa, outros nem desculpa pedem. Então fica difícil. Nós somos assim. Puxa vida, olha, você me garantiu. Pois é, rapaz, mas não deu. Aí a gente vai perdendo a esperança nas pessoas. Não, irmãos, não deposita a sua esperança nas pessoas. Deposita a sua esperança na palavra que procede da boca de Deus. Para as pessoas, sabe como que é que nós temos que tratar? Com paciência, com amor, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, entendeu? Com Deus a gente espera total certeza e colocamos a nossa convicção toda nele e temos a certeza de que ele não vai falhar. Agora, se você espera que o irmão não fale com você, aí vai ser difícil. Porque nós não somos fiéis. Nós batalhamos, nós precisamos. É lindo quando nós apresentamos fidelidade. É lindo isso. Mas nós não teremos condições de ser fiéis 100% toda a nossa vida. E muitas vezes a palavra que nós damos, nós muitas vezes nem conseguimos garantir ela algumas vezes. Nós precisamos prezar pela nossa palavra, precisamos ser fiéis a cada dia mais, mas não espere fidelidade dos irmãos a ponto de que ninguém nunca pode errar com você. Você está entendendo? Mas Deus não. Deus nós podemos colocar total confiança nele. Ele garante a palavra dele. Amém? Ele é fiel. E ele é misericórdia também. Vamos lá em Salmos capítulo 103. Ele é misericórdia. Salmo 103, do 8 ao 18. Esse texto é um dos mais lindos. Vamos ler.
Vamos ler juntos esse texto, porque ele é tão lindo. Amém? Vamos do 103, do 8 até o 18. Vamos ler todos juntos. 1, 2, e o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de como somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Ele é misericórdia. Quanto mais a gente conhece a misericórdia de Deus, mais fundamentados nós ficamos na esperança. Está tudo ligado, irmãos. Está tudo muito ligado. Uma coisa se liga com a outra. Deus também, ele é bondade. Volta um pouquinho aí, Salmo 25. Deus, ele é bondade. Salmo 25, 8. E ele se apresenta como bondoso por causa disso aí, ó. Bom e justo é o Senhor. Por que que ele é bom? Por isso mostra o caminho aos pecadores. Você pode imaginar comigo que se Jesus não viesse, todos nós estaríamos condenados ao inferno? Todos nós continuaríamos separados de Deus, sem esperança nenhuma no mundo? Você já parou para pensar? Eu não tenho condição mais de pensar nisso. Eu começo a ficar desesperado em poder imaginar a hipótese de não estar ligado a Deus através de Jesus. Deus é bom, queridos. Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Tem que ser um slogan da nossa vida esse. Deus é bom. Por isso ele faz tudo o que faz. Por isso ele fez tudo o que fez. E por isso que ele fará tudo o que fará. E para terminar, Deus é bom, eu já falei. Para terminar, Deus é? Não, bom eu já falei. Os atributos de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é misericordioso e Deus é bondoso. E Deus é? Amor, 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 amor. Deus é amor. É o seu amor que faz com que Ele deseje ter um relacionamento conosco. Vamos um pouquinho para frente aí, Isaías, capítulo 49, no versículo 15. Deus é amor, irmãos. E eu quero terminar falando do amor dele. É por causa do amor dele que eu e você estamos aqui. É por causa do amor dele que nós temos fé, nós temos a certeza. É por causa do amor dele que nós podemos provar que Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso. Isaías 49, 15 diz assim:
haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Hoje, nos nossos dias, nós podemos dizer que sim. Embora ela possa esquecê-lo, Deus está dizendo: eu não me esquecerei de você. Que coisa maravilhosa. Eu creio que não existe na terra um amor maior do que de uma mãe para com o filho. Eu fico vendo minha mãe babar meu ovo o tempo todo. E barba o ovo o tempo todo. E, ai, meu filho, saudade, meu filho, saudade. Meu filho, saudade. Eu tenho 3 irmãs, né? E aí eu fico brincando com elas. É que minha mãe me ama, eu sou mais bonito. E aí, para completar ainda, eu sou o único que nasceu de olho claro. Que não tem tendência para engordar. Que sou esbelto, charmoso, bonito, cheiroso e narigudo. Não é mesmo? Mas glória a Deus, eu já casei. E casei com a mulher mais linda do mundo. Não é mesmo? E o amor de mãe para com o filho, uma filha, é algo muito grande. É algo muito grande. A mãe faz qualquer coisa por um filho. Não é mesmo? Eu já vi mãe tirar menino da boca do jacaré. Né? Na internet tem um vídeo assim. Que loucura aquela mãe fazer isso. Mas não é loucura, sabe o que é aquilo ali? É amor. É amor. A mãe olha para o filho como se ela tivesse no filho. E eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma que uma mãe de verdade, talvez um pai não, mas uma mãe, porque existe uma relação de sangue que saiu de dentro dela, que ela gerou, porque o pai é diferente. Não estou falando que o pai não ame, o pai não possa dar a vida, mas eu creio que essa relação, por isso Deus fala essa expressão aqui, irmãos. Deus não fala do pai, Deus fala da mãe. Apesar que Deus é um pai, Ele está querendo mostrar que a relação de um filho que nasce, ela é tão profunda e tão forte, que isso é uma das coisas mais valorizadas na nossa terra. Uma mãe amar o filho. E Deus, irmãos, nos gerou através dele. Deus não nos gerou pela vontade do homem. É como se nós tivéssemos nascido de Deus. Você está entendendo? Por isso Deus nos consegue amar dessa maneira. Deus consegue amar a gente como se Ele mesmo fosse a gente. Porque Deus existe dentro de nós e tem parte dele dentro de nós. Ele colocou uma porção do seu Espírito dentro de nós. Por isso a Bíblia diz: eu tenho ciúme de vocês. Então, queridos, Deus usa, eu creio que a maior expressão, a maior figura de amor, que é uma mãe com um filho. E ele diz: olha, mesmo se uma mãe deixar um filho, eu jamais te abandonarei. Que coisa maravilhosa isso, amados. Se isso não levanta a sua fé, nada mais levanta. Se isso não fortalece a sua fé para você enfrentar a segunda-feira, nada mais vai te dar força. Saber que Deus não te esquece, saber que Deus te ama incondicionalmente, que Ele não trata você segundo as nossas iniquidades. Imagina se Deus fizesse biquinho como a gente faz. A gente pecou, Deus fala: não quero mais. Imagina se Deus fizesse isso. Pecou. Não, quando nós pecamos, Deus, Ele fica esperando que a gente se arrependa. Deus nunca vira as costas para a gente, é nós que viramos para Deus. Está entendendo? O homem virou as costas para Deus, Deus não virou costas para ninguém. Deus está olhando atentamente para nós e para o nosso coração, e o que Ele quer ver é um coração que ama Ele, porque Ele deu do seu amor inteiramente para nós. Jamais me esquecerei de você. Vamos terminar com Romanos capítulo 8.
versículo 38. Romanos 8, 38. O apóstolo Paulo estava tão mergulhado no amor de Deus, que ele pôde dizer assim: pois estou convencido. Quem está convencido aqui, levanta a mão. Quem está convencido aqui, fica de pé. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem o que o futuro trará, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abraça a pessoa que está do seu lado. Senhor amado, te conhecer é um dos maiores privilégios que nós podemos ter. Saber das tuas qualidades traz tanta alegria, aumenta a nossa fé. Conhecer as tuas qualidades dá tanto ânimo e tanta força, Senhor, para a gente continuar. E eu quero te pedir que essa palavra possa estar tão indo de encontro aos corações e trazendo, Senhor, uma profundidade no entendimento, que vai fazer com que a gente esteja agarrado nessa esperança, que se baseia nas tuas promessas, de que o Senhor não pode mentir, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é bom, de que o Senhor conhece todas as coisas, não apenas criou, mas conhece e se importa com todas as coisas, e se importa conosco também. Faz com que essa palavra, Senhor, atinja profundamente o coração de cada alma nesse lugar. Em nome de Jesus. Vamos expressar o nosso amor por Ele cantando essa canção, queridos.